Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje vamos falar da atuação do Estado brasileiro na Amazônia Legal. Grilagem de terra, desmatamento, garimpo ilegal, contrabando, tráfico de drogas, trabalho escravo, facções criminosas. São todos problemas que se misturam, se interligam e estão na mira do Conselho Nacional de Justiça. Neste começo de agosto, o CNJ promove a primeira cúpula judicial ambiental da Amazônia, Juízes e Florestas. É justamente para discutir a atuação do Poder Judiciário na região. A Amazônia é mais do que um patrimônio ambiental e cultural brasileiro. É uma responsabilidade brasileira, principalmente do Estado. Foi esta a visão que levou à organização da cúpula Juízes e Floresta. Como enfrentar os crimes que movimentam volumes e valores altíssimos e são praticados por grupos que se articulam até internacionalmente. A programação da cúpula se dedica, por exemplo, a fazer uma radiografia do desmatamento na Amazônia e de discutir a jurisprudência sobre o desmatamento. Debate também o uso de imagens de satélite, tecnologia e inteligência artificial no combate aos crimes. A biodiversidade e a situação dos povos indígenas, a relação entre as políticas públicas e a floresta, a articulação internacional para a proteção do meio ambiente, as propostas para aperfeiçoar a prestação judicial ambiental e os próximos passos no combate ao crime. Para funcionar, a estratégia depende da colaboração entre os poderes, como explica André Lima, secretário extraordinário do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O Executivo tem toda a responsabilidade por fazer a implementação dos programas, das políticas públicas, da legislação. Mas a gente sabe, sobretudo na Amazônia, que o grau de ilegalidade, irregularidade, clandestinidade das atividades, infelizmente, ainda é muito alto. E, portanto, um judiciário ativo, proativo, né, e alinhado com essa perspectiva do desmatamento zero, vai ser crucial para o atingimento da meta. No caso do desmatamento, o Ministério lembra a importância da manutenção de medidas administrativas como o embargo remoto, que impede a consolidação do uso econômico das áreas desmatadas ilegalmente. Essa parceria entre o Executivo agindo com o seu poder de polícia e o Judiciário garantindo a efetividade dessas medidas é crucial, porque o esforço, por exemplo, para a apreensão de um trator ou de uma máquina, são máquinas enormes de garimpo, que são usadas nos garimpos ilegais. Esse é um esforço administrativo muito caro. E, algumas vezes, o infrator na ponta consegue uma liminar muito facilmente para liberar esse equipamento. Então, é claro, as medidas administrativas precisam ser feitas dentro do princípio do devido processo legal, do contraditório, com consistência, né? E, portanto, o judiciário precisa estar junto, né, para poder consolidar essas medidas. Outra questão que depende do judiciário é a reparação dos danos ambientais. E muitas vezes a multa administrativa ela demora para tramitar, são anos para se chegar ao trânsito em julgado de uma infração administrativa, de um auto de infração administrativa, né? E o que a gente precisa é onerar o crime ambiental e a irregularidade ambiental. No caso da grilagem de terras, a ação sugerida é o aumento da fiscalização sobre os cartórios da região. A gente tem andares, muitas vezes, de títulos de terras, ou, quando não, títulos de terras sobre territórios indígenas, sobre áreas de conservação. Então, todo esse sistema registral precisa ser saneado, digitalizado, ter uma base de dados que nos permita cruzar informações de proprietários, de limite de imóvel, de polígono georreferenciado dos imóveis, das transações feitas entre esses imóveis. Ou seja, nós temos aí um volume muito grande de possibilidades de parcerias e de uma ação sinérgica, com autonomia, com independência, mas com harmonia e fins comuns, que é proteger a nossa floresta amazônica.
A ligação entre grileiros de terras, madeireiras clandestinas, garimpeiros ilegais e contrabandistas demonstra a conexão entre o crime organizado e os crimes ambientais e indica que, além da participação do Judiciário e do governo federal, o trabalho exige o envolvimento de lideranças locais da região. Então, é muito importante também um investimento e uma ação muito forte, né, do Estado brasileiro, do governo federal, em parceria com os governos estaduais, para enfrentar esse crescimento do crime organizado na região, sobretudo na sua conexão com os crimes ambientais. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Raoni Rajão, diretor do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Converso também com Melina Risso, diretora de pesquisa do Instituto Igarapé, uma instituição independente dedicada à integração das agendas de segurança pública, climática e digital e também espaço cívico. E conversamos também com Maurício Torres, geógrafo especializado em geografia humana, doutor neste assunto, aliás, e professor da Universidade Federal do Pará. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Raoni, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para você. A Agência Brasil informa que de janeiro a maio deste ano houve uma queda no desmatamento na Amazônia, na comparação com o mesmo período, janeiro a maio de 2022. Eu gostaria que você confirmasse essa informação e nos desse uma explicação. Por que isso aconteceu? Qual é o alcance desse fato? Ele muda alguma coisa naquela trajetória que a gente via de grande desmatamento no Brasil, de crescimento? Bem, o que nós temos visto, né, a partir de 2012 e se acelerando a partir de 2018 é um aumento, né, do desmatamento, inclusive com velocidades cada vez mais significativas, né, e isso se dá principalmente através da medida do PRODES, né, que é um sistema anual, né, de monitoramento que sempre que observa as imagens de satélite, né, entre agosto a julho, agosto do ano anterior a julho do ano próximo, de modo total a estabelecer o quanto foi desmatado naqueles 12 meses. Né? Além desse dado, nós temos também um dado que é utilizado para fiscalização, né, que é o DETER, que também é um sistema do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que não foi criado para poder contabilizar a área geral, mas é um indicador muito importante do ritmo de desmatamento mês a mês, né, e que nos possibilita, principalmente comparando entre semestres, ter uma noção de tendência. E o que nós temos observado? No último semestre, né, do ano passado, do ano anterior, nós tivemos ali uma aceleração do desmatamento, né, que inclusive é bem típico do período eleitoral, né, onde os desmatadores, eles de certa forma se aproveitam, né, da própria atenção pública maior nos temas das eleições. E isso, de certa forma, foi um desafio muito grande, porque nós iniciamos, né, a gestão, né, no dia 1º de janeiro, já com esse processo de aceleração acontecendo. Então, o desafio foi duplo. O desafio foi interromper esse processo de aceleração, né, e reduzir o desmatamento de maneira significativa comparado ao mesmo período do ano passado. Nós conseguimos alcançar isso, né, através de ações de fiscalização, através da criação, né, do plano de prevenção e controle do desmatamento, através de uma mensagem pública mais clara, né, dos três poderes, mas principalmente do Executivo, também o Judiciário tem um papel, né, muito, muito importante, a exemplo, né, desse evento que vai ser realizado em Belém, e tudo isso sinalizou para aqueles que estão desmatando, que estão na ponta, que agora o poder público não permite mais, não aceita mais, como anteriormente, esse tipo de atividade. Maurício, eu gostaria que você nos falasse um pouco qual é a diferença entre o que acontecia nos últimos anos e o que acontece agora. A situação dos povos originários mudou de alguma forma? A própria criação do Ministério dos Povos Indígenas já foi uma mudança significativa no patamar em que se colocava esse diálogo. Houve um empoderamento na realização dos direitos desses grupos e isso mudou radicalmente a coisa. O simples fato de cessar um discurso anti-indigenista e anti-indígena já desmotiva os ataques a esses grupos. Agora, você diz muito bem, vou falar que essas coisas não acontecem separadamente. Eu defendo que a principal causa do desmatamento é a grilagem de terras. O que é a grilagem? A apropriação fraudulenta de terras públicas. O desmatamento só acontece nas áreas públicas sendo apropriadas ilegalmente. Isso gera uma preocupação.
E aí a gente tem, nessas áreas onde acontece o desmatamento, é também onde acontece o trabalho escravo. Praticamente não existe desmatamento sem trabalho escravo. E é também onde acontece a violência contra povos indígenas e comunidades tradicionais em território não reconhecido, certo? Para se apropriar da terra, o grileiro precisa expulsar o ribeirinho, expulsar o indígena, expulsar o camponês e desmatar a terra. O desmatamento é o principal instrumento de controle territorial, de apropriação da terra pelas quadrilhas de grileiros na Amazônia. Quanto maior a facilidade para apropriação de terra do grileiro, maior é o incentivo ao desmatamento, mais se grila a terra. Desmatar é muito caro, certo? É muito caro. Mesmo usando trabalho escravo, ainda é muito caro. O desmatador não desmata a terra se ele não tiver uma perspectiva muito clara de transferir essa terra do patrimônio público para o seu patrimônio privado. Tá? E uma coisa que me gera preocupação é que, em termos de política pública, isso está bastante dissociado. A gente não vê o INCRA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, tendo um norte claro em relação ao que vai fazer em relação às políticas pró-grilagem que foram implementadas de 2016 para cá. Melina, há agora um agravante sério, que é a participação de facções criminosas que se originaram no sul, sudeste do país e que agora atuam fortemente na Amazônia. Qual é a lógica que está por trás de tudo isso? Quando a gente começa a estudar o que tem acontecido e o crime ambiental que tem operado na Amazônia, a gente começa a observar a partir dessas economias ilícitas, porque grande parte do desmatamento ele é ilegal. Acho que o Maurício já traz aqui como é que esse desmatamento está vinculado à grilagem, né, a essas causas. E a gente consegue observar nos nossos estudos algumas economias ilícitas que vêm pressionando esse desmatamento. Então, a gente está olhando a grilagem de terra, certamente que o Maurício já trouxe aqui, a extração ilegal de madeira, a mineração ilegal, e a gente tem olhado também o avanço da agropecuária com passivo ambiental, e isso tem um impacto também bastante significativo na Amazônia. E quando a gente foi analisar qual é a dinâmica por trás, o que tem operado, a gente encontrou o que a gente denominou de um ecossistema de crime ambiental. E por quê? Porque esse crime ele não acontece de maneira isolada, ele acontece em convergência, em conexão com diferentes outros crimes. Alguns aqui já foram falados, né? A gente está olhando toda a parte de fraude, corrupção, crimes violentos, incluindo o trabalho escravo, toda a parte dessa intersecção com outras criminalidades que começam a operar. E a gente tem visto, como você bem disse, Guilherme, um avanço de outros grupos criminosos que começam a operar essa criminalidade ambiental na Amazônia, o que transforma a característica do que a gente tem visto em termos de violência no território. E acho que é um ponto aqui especialmente importante quando a gente trata desse tema num programa do CNJ, que é garantir o Estado de Direito e entender esse elemento como uma prioridade de todos os órgãos responsáveis por isso, ele é absolutamente fundamental. A gente olha, por exemplo, dentro das polícias, que crime ambiental sempre foi tratado como um crime quase que de segunda categoria, um crime menos importante. Acabamos de lançar essa semana também novos estudos mostrando que o crime ambiental tampouco ele é prioridade no sistema anti-lavagem de dinheiro, porque o que a gente tem observado aqui é que esses elementos, eles são, primeiro, é um crime de baixo risco e alta lucratividade, e a gente não tem visto uma coordenação de todas essas áreas do governo para fazer um enfrentamento dessa realidade. Inclusive um papel muito grande do Poder Judiciário, entendendo qual é o tamanho do dano, qual o tamanho de violência, como é que a gente tem visto essa conexão. Hoje o crime ambiental ele é operado por grandes organizações criminosas, algumas vinculadas ao tráfico de drogas, mas nem todas elas. O formato do que é, como o Maurício bem disse, é caro, custa muito recurso. Então tem um investimento, por um lado, que tem vindo de organizações criminosas e não só
aquelas de base faccional, vinculadas ao tráfico de drogas, mas ele também tem gerado muita lucratividade. Então, colocar esse tema central na agenda de todos os órgãos, ele é absolutamente fundamental. Raoni, a Melina falou da necessidade do Estado como um todo se mobilizar para atacar o problema. No caso específico do governo federal, o que tem sido feito nesse sentido, qual é o planejamento? O que nós temos feito, né, no governo foi a elaboração, né, e implementação de um novo plano de combate ao desmatamento, né, o PPCDAM, né, e ele inclui, inclusive, um foco, né, muito forte pela primeira vez nessa questão da grilagem de terras. Ou seja, você tem ali, de um lado, uma ação de trabalho próximo das agências de inteligência para poder entender melhor os processos, inclusive da ABIN, um trabalho próximo da Polícia Federal, né, e do próprio Ministério da Justiça, porque a grilagem ela antecede o desmatamento. Muitas vezes você tem uma série de fraudes que acontecem, você tem troca de dinheiro e na sequência que acontece o desmatamento também. Então é importante entender esses processos, né, e também, obviamente, um trabalho aí de inteligência, né, e de trabalho em cima de dados realizados pelo IBAMA e pelo ICMBio. Né? E nisso, um tema que é muito importante também ressaltar, que foi citado, né, em particular pelo Maurício, né, nós temos que reconhecer, né, e isso está, né, como ponto de partida, inclusive, do plano, que os sistemas que foram desenvolvidos nos últimos anos, em particular o Cadastro Ambiental Rural e o sistema que apoia a regularização fundiária, que é o SICAR, que foram exatamente pensados para regularizar, para poder tirar da ilegalidade, eles foram capturados e hoje eles fazem parte da materialidade do processo de grilagem de desmatamento ilegal. Né? Então é responsabilidade, né, do governo, né, e é uma das prioridades dessa gestão exatamente reverter isso. Por exemplo, uma das ações realizadas por esse governo foi ativar, né, um bloqueio onde, a partir, né, de 1º de janeiro, a partir de janeiro, fica impossível você cadastrar um imóvel rural no cadastro ambiental rural sobreposto a terras indígenas, né? Que é uma medida relativamente simples do ponto de vista tecnológico, mas que é necessário, obviamente, vontade política para que isso aconteça. Maurício, eu lhe pediria para voltar à questão fundiária, para voltar à questão da grilagem de terra e nos apresentar como alguém que lida diretamente com esse assunto, que tem esse assunto como objeto de estudo, as suas sugestões, digamos assim, para que o poder público, tanto na esfera federal, do governo federal, quanto até do Poder Judiciário, possa enfrentar esses problemas todos. Mas eu vou pedir que você nos responda daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos da atuação do Poder Judiciário na Amazônia Legal. O CNJ promove a primeira cúpula judicial ambiental da Amazônia, juízes e florestas, para discutir a atuação do Poder Judiciário na região. Os nossos convidados são Raoni Rajão, diretor do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Também Melina Risso, diretora de pesquisa do Instituto Igarapé, uma instituição independente dedicada à integração das agendas de segurança pública, climática e digital e espaço cívico. E ainda Maurício Torres, geógrafo, doutor em Geografia Humana e professor da Universidade Federal do Pará. Maurício, no bloco anterior, eu deixei uma questão no ar para você abordar agora. Eu pedi que você voltasse à questão fundiária e apresentasse a sua visão, as suas sugestões para que o Estado, com letra maiúscula, enfrente esse problema. Por favor. Uma medida que tem efeito direto nisso é o reconhecimento dos direitos territoriais das comunidades tradicionais e dos povos indígenas, certo? Uma vez que as terras indígenas são declaradas, são demarcadas, uma vez que os territórios tradicionalmente ocupados são reconhecidos como de direito desses grupos, formalmente reconhecidos pelo Estado, o desmatamento cessa nessas áreas. Em segundo lugar, medidas como a que o Raoni acabou de falar, de inteligência, de implementação de inteligência contra a grilagem, são essenciais. Mas eu
Eu não acredito que a gente chegue a algum lugar muito efetivo sem um desmonte do aparato jurídico-político feito para a grilagem de 2016 para cá. Então, por exemplo, a gente tem o sistema Terra Legal, que faz a muito necessária regularização fundiária, ela inverte a prioridade e o que se faz? Se trabalha com brechas legais para se legitimar a grilagem. A União, até o ano passado, de 2016 ao ano passado, delegou a atribuição da regularização fundiária para os municípios que, via de regra, entregam essas terras para a grilagem. Esse pool de atividades criminosas está intimamente ligado com o mundo político local, certo? Você não separa o poder econômico do poder criminoso do poder político local. Melina, o Maurício falou da articulação entre o crime organizado e lideranças políticas locais da Amazônia. Em que medida isso se dá e qual é a importância disso no resultado que a gente assiste e que o mundo inteiro assiste e condena? Acho que o Maurício aborda bem a complexidade dessa estrutura criminosa que tem operado na Amazônia. Ela tem diferentes ramificações, diferentes links, o volume de recurso que está sendo movimentado a partir dessas ilegalidades bastante significativo. Hoje o crime ambiental já é a terceira economia ilícita que mais movimenta recursos no mundo, e isso só nos chama atenção para a necessidade de priorização desse tema. Dado a complexidade, a necessidade de integração, uma visão comum e uma abordagem, uma capacidade de coordenação, eu queria chamar a atenção do papel do judiciário nesse processo como um todo. Quando a gente olha o impacto, a gente vai observando o trabalho do IBAMA, o trabalho das polícias, o próprio Ministério Público fazendo denúncia, isso tudo acaba chegando dentro do Poder Judiciário. E o que a gente tem visto do ponto de vista da efetividade do julgamento das ações, a priorização necessária para que a gente tenha uma consequência e uma responsabilização desses criminosos que têm operado dentro da Amazônia, de fato a gente observa a necessidade de uma priorização e de uma centralidade desse tema também na agenda do judiciário. A gente sempre observa e diz que o crime coopera e o crime trabalha isso de maneira conjunta, inclusive com uma característica transnacional com outros países também aqui da bacia amazônica. E muitas vezes a gente observa, por um lado, a falta de prioridade dos órgãos públicos e que precisam fazer um enfrentamento. Acho que o meio ambiente tem colocado isso na agenda, isso voltou a ser prioridade, mas isso é uma responsabilidade de muitas partes. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para o papel do judiciário, portanto, a saudação dessa cúpula para entender o papel do judiciário dentro desse processo. Ter uma responsabilização efetiva das pessoas que têm cometido crimes ambientais e crimes de todas as naturezas na Amazônia, ele é absolutamente fundamental para que a gente tenha uma consequência. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço a participação do Raoni Rajão, diretor do Departamento de Políticas de Controle do Desmatamento e Queimadas do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Agradeço ainda a Melina Risso, diretora de pesquisa do Instituto Igarapé, uma instituição independente dedicada à integração das agendas de segurança pública, climática e digital, além de espaço cívico. E também agradeço a Maurício Torres, geógrafo, doutor em Geografia Humana e professor da Universidade Federal do Pará. Agora o link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. A ação de identificação civil e documentação de pessoas presas promovida pelo CNJ chegou a São Paulo e agora tem a participação de todos os estados brasileiros. A identificação é fundamental para o acesso dos presos a direitos fundamentais do cidadão, como a participação em programas sociais. A iniciativa é do Programa Fazendo Justiça, do CNJ, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e com o apoio do TSE e da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais.
Tribunais de Justiça de todo o país organizam mutirões para reavaliar prisões provisórias e preventivas em desacordo com a lei. Só no Rio Grande do Sul, 8.700 processos foram revisados. Mais de 5.000 envolvem prisões preventivas com mais de 1 ano de duração. O trabalho é nacional e obedece a uma portaria do CNJ publicada em junho deste ano. A Corregedoria Nacional de Justiça instaurou reclamação disciplinar contra um juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo que associou o comportamento do presidente da República à prática de crimes. A manifestação do magistrado aconteceu durante uma audiência de custódia. A Corregedoria afirma que ele afrontou o Código de Ética da Magistratura. O juiz tem 15 dias para apresentar defesa. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal. Muita gente pode se perguntar onde denunciar quando a violência sofrida partiu daqueles que deveriam proteger. Para isso, um novo provimento da Corregedoria Nacional de Justiça define, entre outros pontos, um protocolo de atendimento a vítimas e recebimento de queixas de violência que envolvam magistrados e também servidores do Judiciário e de cartórios. A norma prevê que seja criado um portal específico do CNJ com disponibilização de formulário para encaminhamento de representações à Corregedoria Nacional de Justiça. E todas as representações devem ser tratadas conforme o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero. Saiba mais detalhes nas redes do CNJ. Você sabia que pessoas com transtorno do espectro autista, aquelas com mobilidade reduzida e doadores de sangue agora também contam com o direito de serem atendidos de forma prioritária em diversos estabelecimentos, como hospitais, bancos e supermercados? É o que garante a Lei 14.626, sancionada na última semana. Eles vão se juntar às pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos, que já tinham essa garantia. Nas redes do CNJ, damos mais detalhes sobre essa nova lei, que também traz outras garantias. Dá uma olhada lá. E criada com o objetivo de divulgar trabalhos acadêmicos que tenham como tema o Poder Judiciário, a revista CNJ está com edital aberto para receber trabalhos inéditos que poderão ser publicados no 2º número da 7ª edição da revista. Mestres e doutores interessados devem submeter seus trabalhos até o dia 20 de setembro. Nesta edição, os temas para a seleção de artigos são meio ambiente, eficiência na prestação jurisdicional e inteligência artificial. Veja as redes do CNJ, saiba mais e participe. Eu fico por aqui. Até a próxima! Agora vamos ao quadro Uma História. Aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Olá, meu nome é Sérgio Simão, sou juiz de direito substituto do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e respondo pela vara civil e empresarial da comarca de São Félix do Xingu. São Félix do Xingu é um município do interior do estado do Pará, localizando-se a aproximadamente 1.000 quilômetros da capital, Belém. Durante uma semana, entre os dias 17 e 21 de julho, moradores de São Félix do Xingu participaram do programa Justiça Itinerante Cooperativa da Amazônia Legal, para a solução de diversos programas. Esse programa foi organizado pelo Conselho Nacional de Justiça. Eu posso citar demandas previdenciárias, ambientais, trabalhistas e outros serviços como expedição de documentos. Também foi oferecido para a população atendimento médico e odontológico pelas diversas equipes e órgãos que integraram a ação. Pela Justiça Estadual, foram centenas de atendimentos, dentre os quais um caso em particular me chamou a atenção. Tratava-se de um pedido de curatela. Enquanto eu preparava a decisão, a requerente e o curatelando me foram apresentados. Então eu pedi para que se sentasse, no momento em que percebi que a senhora estava com os olhos marejados. Então eu indaguei dela se estava se sentindo bem, se estava passando mal, se ela estava precisando de alguma coisa. Então ela me disse que não, que na verdade ela pediu para vir me agradecer. Então eu perguntei por quê. Foi quando ela me falou que vinha há muito tempo tentando o deferimento desse seu pedido e que ali, em pouco tempo, ela conseguiu realizar aquilo que para ela, naquele momento, era um sonho. Então eu percebi que as lágrimas insistiam em sair dos olhos dela, mas ela se segurava para não chorar.
Ao final do atendimento, quando entreguei para ela o termo de compromisso devidamente assinado, ela pegou em minha mão, muito forte, e agradeceu como se eu estivesse fazendo algo muito grande ali para ela. Foi então que percebi a importância do nosso trabalho. Isso porque São Félix do Xingu é um município com localidades distantes e de difícil acesso à sede do município. E com esse programa houve a facilitação da obtenção de direitos, tendo em vista que foi disponibilizado transporte gratuito para o deslocamento dos cidadãos. Então, eu quero agradecer ao CNJ pela organização, que foi, na verdade, um sucesso. Quero dizer também que sou muito grato por ter feito parte desse momento histórico e, em especial, ter sido ator na vida dessa senhora e do filho dela. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E até o próximo programa.